Boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Todo mundo na paz, já com o coração preparado aí para receber uma palavra que venha edificar a sua vida, alimentar a sua alma, o seu espírito. Você sabe que toda quarta-feira, 2 horas, eu entro ao vivo e ministro uma palavra para estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus tem nos dado essa oportunidade para a gente fazer menção da palavra, e eu quero aproveitar essa vida que Deus me dá, esse fôlego que Ele me dá, para falar da palavra dEle, para falar do evangelho dEle. A palavra que está no meu coração para essa tarde está lá em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Mateus 8, versículo 5, para depois você anotar. Um oficial romano demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e a ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado fazer isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse texto que eu li está em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 12, tá certo? Bom, esse texto aqui vai falar sobre a fé de um oficial romano que está demonstrando a sua fé, né? Observe que Jesus aqui, ele está mais uma vez entrando na cidade de Cafarnaum, quando então aparece diante dele um oficial romano e apresenta a Cristo um problema. O seu criado estava paralítico e sendo atormentado por aquela situação. A posição desse homem que nos chama a atenção. Ele é um romano e ele é um oficial de Roma. O que seria um oficial romano? Ele é como se fosse um capitão romano. Sob o domínio dele existem mais de 100 homens, né? Porque todo oficial romano, ele tinha 100 homens que estavam submetidos à sua autoridade. Esse homem era um homem respeitado dentro de Roma, por ser um oficial, por ter soldados submetidos à sua autoridade. Ele representava Roma. Você sabe muito bem que Roma possui uma cultura diferente da cultura judeia, a cultura dos judeus, ou a cultura do povo de Israel. O povo de Israel é um povo monoteísta, adora somente a um Deus, enquanto os romanos eram um povo que adoravam a vários deuses, era um povo politeísta. Diante dessa crença, a gente vê mesmo os romanos adorando homens, adorando deuses. Alguém, mesmo tendo um cargo importante em Roma, sendo romano, decide procurar Jesus. Ele vai até Cristo, porque certamente ele não conseguiu resolver aquele problema. Quando ele chega diante de Jesus, ele apresenta esse seu criado, que estava paralítico e que estava atormentado com essa situação. Jesus automaticamente se compadece da dor daquele homem e decide ir na casa do centurião para levantar o seu criado, para realizar um milagre sobre ele.
Jesus disse que ia dar saúde a esse homem. Aí o centurião surpreende Jesus e vai dizer: Senhor, eu sou um oficial romano e eu tenho homens que estão submetidos à minha autoridade. Se eu disser para esses homens vão, eles irão. Se eu disser para esses homens fiquem, eles ficam. Eu tenho autoridade sobre a vida deles. Assim como eu posso dar uma ordem para que esses homens façam aquilo que eu quero, diga, Jesus, somente uma palavra, apenas uma palavra, e o meu criado, ele será transformado. Porque eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. Por que o romano estava dizendo que ele não era digno de receber Cristo debaixo do seu telhado? Bom, existem uns princípios culturais ali. Primeiro, nós estamos falando de um homem que é romano. Um judeu não enxergava de forma positiva um romano, porque tinha que constantemente pagar impostos para Roma. Você sabe muito bem que alguns publicanos tinham hábitos de extorquir os judeus, né? Então arrecadava-se um dinheiro que era além daquilo que próprio Roma estabelecia, né? Extorquindo os judeus. Então os judeus não enxergavam os romanos de forma positiva, porque tinha que pagar tributos a esse povo, tinha que pagar impostos para ele. Eles estavam submetidos à autoridade de Roma. Então Roma não era bem visto por esse motivo. Segundo motivo, que o aspecto cultural era muito diferente, e todo judeu, você sabe que ele discrimina as raças, né? O judeu possui dentro dele a xenofobia. Por isso ele não aceita o samaritano. O que é o samaritano? É a mistura do sangue judeu com o outro tipo de raça, com outro tipo de povo, com outro tipo de nação, de província, né? Xenofobia significa terror a estrangeiro, fobia a estrangeiro. Então, por ser também o romano, todo judeu não se dava bem com qualquer outra pessoa que fosse de outra raça, que fosse de outra cidade, que fosse de outra província, tá certo? Então, esse homem, mesmo sabendo de toda a diferença cultural, ele decide ir até Jesus. E ele diz: Senhor, eu não sou digno. Eu sei que eu não sou digno de o Senhor ir na minha casa. Mas faz o seguinte: libera somente uma palavra, e eu sei que o meu problema será resolvido. Jesus então foi impactado pela situação, porque aquele homem acreditou que uma palavra de Jesus era suficiente para transformar a situação dele. E não apenas a presença do Cristo, mas uma palavra do Cristo poderia realizar um milagre na vida daquele centurião. Jesus vai dizer que não houve em Israel homens com tanta fé como ele, porque Israel cresceu debaixo de um princípio religioso. Israel cresceu adorando o Deus de Israel. Israel cresceu glorificando o Deus de Israel, entendendo sobre a lei de Moisés. Renata, entendendo sobre a lei de Moisés, um povo que adorava ao único Deus, a somente um Deus, e mesmo adorando ao Deus de Israel, servindo somente um Deus, vendo os sinais acontecerem, o mar se abrir, milagres se manifestando no deserto, a gente percebe que o povo não vai ter tanta fé como esse centurião, que cresceu em uma cultura diferente, em uma religião diferente, que professava mesmo assim um tipo de fé diferente culturalmente se falando, e agora ele passa a acreditar em Jesus como Filho de Deus. Diga apenas uma palavra, que eu creio que o meu criado será sarado, será curado. Jesus então vai dizer para ele: pode voltar para sua casa, seja feito conforme a sua fé, o menino já está sarado. Isso que eu acabei de dizer para você é um pequeno resumo do texto, que está inserido no contexto, do capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 12 em diante. E existem algumas aplicações que são pertinentes para a nossa vida nessa tarde. A primeira está aqui, é que o problema que aquele centurião estava vivendo levou ele até Jesus. Vou repetir isso. Eu disse que
o problema que esse centurião está passando, a paralisia que esse homem está vivendo, que o criado dele está vivendo, fez com que ele fosse até Jesus. O problema dele está levando ele até Cristo. Observe que se o criado dele não estivesse paralítico, se o criado dele não estivesse com enfermidade, se o criado dele não estivesse com esse problema, talvez ele não teria se encontrado com Jesus. Daí a gente vê a probabilidade necessária para que esse problema acontecesse. Porque se não fosse esse problema, esse homem não se encontrava até Jesus. Se ele não passasse por uma dificuldade dentro de casa, ele não iria até Jesus. Então o problema está levando ele até Jesus. E você acredita que tem gente que não pode ficar sem problema? Porque tem gente que, se ficar sem problema, não conhece Jesus. Tem gente que sem problema não ora. Tem gente que sem problema não busca. Tem gente que sem problema não lê a Bíblia. Tem gente que sem problema não consagra ao Senhor. Tem gente que, quando o negócio melhora um pouquinho, ele sai da igreja. Aí a gente vê Deus permitindo alguns problemas acontecerem na casa desse centurião, para que ele venha ter um encontro com Jesus. Existem coisas que talvez tenham saído do teu controle para que você consiga ter um encontro com Jesus. Porque enquanto tudo está muito bem, você não procura Deus, você não vai para a igreja, está tudo muito legal, você não precisa de Jesus, você não precisa de Deus, você consegue viver da forma como está, tem dinheiro no bolso, a saúde está ótima, então você vive de acordo com os seus prazeres, as suas vontades, até o momento que o problema chegar. Quando o problema chega e não tem mais para onde resolver, ele vai procurar Jesus. Os problemas estão levando ele até Jesus. Então, se tem uma coisa que esse problema fez para você e que é bom, é que esse problema está te levando para perto de Jesus. Às vezes você está falando, mas eu perdi um relacionamento, a porta de emprego se fechou, eu estou duro, estou sem dinheiro, estou liso, estou com dificuldade dentro de casa, mas você percebe que esse problema pelo menos te levou para perto de Deus. Então, se esse problema já te levou para perto de Jesus, já valeu a pena você passar tudo que você está passando. Porque se não tivesse problema, você não conhecia Cristo, você não viveria com Ele um relacionamento. Então, o problema desse homem está levando ele até Jesus. O estágio, o estado que o seu problema se agravou, está fazendo com que ele procure Jesus. Ele vai até Cristo, apresenta a Cristo a sua necessidade. Rabi, mestre, Jesus, eu estou com meu criado paralítico e ele está sendo atormentado por essa situação. Presta atenção, gente, olha só. Nós estamos falando de quem? De um centurião, certo? Quem era um centurião? Um oficial de Roma. O que é um oficial de Roma? Como se fosse um capitão. Submetido à autoridade dele tem mais de 100 homens. Esse homem é poderoso. Esse homem aqui representa Roma. Nós estamos falando de uma época onde Roma, ela era a autoridade mais forte que tinha, né? Uma das nações mais fortes dessa geração, nesse período que Israel está pagando impostos para Roma, é a nação de Roma. Então nós estamos falando de um homem que representa Roma, que representa César, um homem que tem poder, que tem autoridade, ok? É importante você entender isso aqui para te contextualizar. Esse homem aqui tem influência. Se ele representa Roma, ele pode procurar o médico que ele quer, ele pode procurar a autoridade que ele quiser, ele pode procurar o político que ele quiser. Ele está representando Roma. Ele é um oficial de Roma. Ele carrega a autoridade sobre a farda dele. Só que toda a influência dele, toda a autoridade que ele tem, tudo que ele representa em Roma, não tem o poder de levantar o criado dele daquela paralisia. Ele pode conhecer o médico que for, mas o médico não pode curar e fazer o seu criado andar. Ele pode ter influência dentro de Roma,
comprar remédios, mas nada vai fazer o paralítico andar. Ele pode conhecer doutores, mas ninguém consegue fazer o paralítico andar. Ele é um homem de influência, ele é autoridade, ele tem conhecimento, ele tem poder, ele representa Roma, mas o problema que ele está passando, não tem ninguém na terra que pode resolver. Então a gente começa a entender que na verdade ele não vai até Jesus porque Jesus é bonzinho. Ele não vai até Jesus porque ele acha que Jesus é realmente o Salvador. Não, ele vai até Jesus porque ele tem um problema. E ninguém conseguiu resolver o problema dele. Então eu vou até Jesus. Por quê? Porque eu ouvi falar que esse tal de Jesus tem poder de fazer milagres. Eu vou até ele. Observe então que Jesus parece, até mesmo na vida de muitos, que se torna uma última opção. Ele não vai até Jesus literalmente porque foi a primeira opção para ele. Ele vai até Jesus porque acabou todas as suas opções. Foi em tudo quanto é lugar. Procurou todo mundo. Caçou todo mundo, mas não encontrou ninguém. Parou aonde? Na mão de Jesus. Parece com muita gente que de repente está ouvindo essa palavra e a princípio nem queria ouvir. A princípio desejaria ficar em outro lugar. Nem pensava estar na igreja, pensava em estar em outros lugares, pensava em estar em outros ambientes. Aí chegou quebrado na igreja, moído, destruído, porque foi no médico, o médico não resolveu. Foi no doutor fulano de tal, o doutor não resolveu. Foi em alguém não resolveu. Porque alguém disse para você que ia te colocar naquela porta de emprego, que você ia entrar e tal, que ia ganhar tanto, que segunda-feira você começava e não começou nada. Continuou parado, no deserto, numa prova que só, e ninguém resolveu o seu problema. Até o momento que você falou, minha última opção é Jesus. Acabou todas as opções, você não sabe mais o que fazer, e você não procurou Jesus literalmente como um desejo que você queria. Você não queria ir até Jesus, você tentou fugir de todas as formas de Jesus. Você tentou de todas as formas não encontrar Jesus, não se aproximar de Jesus, até o momento que você quebrou. Aí quando você não conseguiu se aproximar de algo que resolvesse o seu problema, você chegou até Cristo. Então você não vai a Jesus porque você quer. Você está indo para Jesus porque ninguém pode resolver o teu problema. Você está indo para Jesus porque o médico não pode resolver o teu problema. Você está indo até Jesus porque os doutores não podem resolver o teu problema. Você está indo até Jesus porque você tem conhecimento, você tem bacharel, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem pós-doutorado, mas todo esse conhecimento não te traz paz e não resolve o teu problema. Passou a vida inteira estudando, passou a vida inteira buscando, passou a vida inteira tentando conhecer coisas, entendido de ciência, mas a ciência não resolveu o teu problema. Aí você chegou na igreja quebrado, chegou na igreja arrebentado, chegou na igreja moído, duro, sem dinheiro, passou um vento, muitos problemas, porque gastou tudo que tinha com os médicos lá fora, com a medicina, com os homens, gastou na bebida, achando que a bebida iria resolver o teu problema, mas quando chegou em casa, o criado continuou paralítico, doente, com problemas, com dificuldades, até o momento que você disse o seguinte: quer saber? Eu vou para Jesus. Porque já que falam tanto desse Cristo, falam tanto dele que ele tem poder de curar, não tem? Falam tanto dele que ele tem poder de levantar paralítico. Eu ouvi dizer que ele até ressuscitar mortos, ele ressuscitou. Eu vou até ele, porque ele pode resolver o meu problema. Então ele não vai até Jesus literalmente como primeira opção. Ele vai até Jesus porque ele já não consegue mais resolver em nenhum lugar nenhum. E ainda bem que nenhum lugar conseguiu resolver o teu problema, porque assim você chegou até Jesus. Porque se o médico resolvesse, você não ia até Jesus. Se o policial resolvesse, você não ia até Jesus. Se o político resolvesse, você não ia até Jesus. Se a prefeitura resolvesse, você não iria até Jesus. Se o teu amigo conhece alguém que pode te indicar naquela porta resolvesse, você não ia até Jesus. Aí Jesus trancou a porta, fechou todos os teus recursos. Para quê? Para você entender que o único que pode resolver o teu problema
é Cristo. Aí ele vai até Cristo, chega diante de Jesus e vai dizer: Senhor, estou com meu criado dentro de casa paralítico, ele está sendo atormentado. Aí Jesus vai dizer: eu irei e vou dar saúde para ele. Aí ele surpreende Jesus com uma resposta. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa e esteja debaixo do meu telhado. Dá somente uma palavra, só uma palavra, e eu creio que o meu criado será sarado. Eu não sou digno de tê-lo em minha casa. Eu acho isso tremendo. Por quê? Porque quem é digno de ter Jesus em sua casa? Jesus não vai na casa de quem é digno. Jesus não visita a casa de quem merece. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus veio para os necessitados. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Aí alguém está dizendo: eu não sou digno de sentir a tua presença, eu não sou digno de ir na tua casa, eu não sou digno de ouvir a tua palavra, eu não sou digno de te receber na minha vida. Aí Jesus está dizendo: e quem é digno? Eu não vou na tua casa porque você é digno de me receber. Eu vou na tua casa porque você precisa de mim. Jesus não te ama porque você merece ser amado. Jesus te ama porque, independente do que você faça, o amor dele não muda por você. É como o amor de um pai para um filho, só que muito maior, né? Independente do que um filho faça para um pai, o pai vai continuar amando um filho. E muito mais Cristo, que é um amor incondicional. Ele te ama mesmo antes da sua existência, mesmo antes de você nascer. Ele já tinha traçado um plano, um projeto de vida para a tua história, para a tua vida. Então, ele está dizendo: eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa. Aí Jesus decide na casa dele. Por quê? Porque Jesus não vai na casa de quem é digno, Jesus vai na casa de quem precisa. Então, se você precisa, é na sua casa que ele vai. Se você quer, teu coração está aberto, é aí que ele vai, em direção ao teu problema, em direção à tua casa, em direção à tua necessidade, em direção àquilo que você precisa. Não, Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado. Apenas uma palavra, porque eu também sou um homem de autoridade e sei que se eu der ordem para os meus homens, eles irão fazer. E assim como eu posso dar ordem para os meus homens, o Senhor também pode dar ordem. Olha que forte isso. É claro que isso não está escrito de forma explícita no texto, mas está deixando para nós uma ideia implícita profunda. Esse homem aqui, ele é um romano. Ele está dizendo que ele tem autoridade. Então, quando ele está dizendo Jesus basta uma palavra, ele está reconhecendo que Jesus tem uma autoridade. Como prova disso, esse homem está comparando a autoridade dele com a de Jesus, com o fato dele dar ordem a um exército. Gente, esse homem não sabe que Jesus é rei. Esse homem ainda não sabe que Jesus é Deus. Esse homem não sabe que Jesus tem um exército. Ele tem um exército na terra, mas na verdade Jesus tem um exército no céu. Só que ele está enxergando, tendo uma percepção espiritual que os discípulos não conseguiram ter. Ele está identificando que Jesus tem autoridade e que Jesus poderia dar ordem também para um exército. E isso tem base bíblica, por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Então há um exército que Deus pode dar ordem. Lembra de Jesus no Getsemane? Quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus falou para Pedro: Pedro, tu acha que eu não posso dar uma ordem, falar para o meu Pai que está no céu, e Ele vai mandar aqui um exército, Ele vai mandar aqui anjos para desfazer todos esses soldados? Eu tenho um exército, Pedro. Lembra desse texto, dessa passagem no Getsemane? Então esse homem aqui, o centurião, ele está enxergando coisa que os discípulos não enxergavam. Ele está vendo que Jesus tem autoridade, ele está vendo que Jesus tem poder, ele está vendo que Jesus tem um exército. Senhor, tu tem poder, tu pode dar ordem. Se o Senhor der uma ordem, apenas uma palavra é suficiente para levantar esse homem dessa cama. Esse homem crê, o centurião crê, que
não basta apenas, que não é somente a presença de Jesus que crê, não é somente a presença de Jesus que cura, mas a palavra de Cristo tem o poder de resolver o seu problema. Aí ele vai dizer, somente uma palavra, só diga uma palavra, só uma palavra, só diga uma palavra que eu creio, que todo o meu problema está sendo resolvido. Você não precisa do toque, você não precisa literalmente da presença, você não precisa literalmente que Jesus esteja em carne e osso dentro da tua casa, você não precisa literalmente que alguém chegue e coloque a mão na tua cabeça, que o pastor vai e coloque a mão no teu ombro, ore por você, pela tua família. Não, uma palavra, só uma palavra dele. Uma palavra do Cristo pode resolver todo o teu problema. Uma palavra de Jesus pode consertar teu casamento. Uma palavra de Jesus pode abrir porta onde não tem porta. Uma palavra de Jesus pode salvar a tua família. Uma palavra de Jesus pode libertar a tua casa. Apenas uma palavra. Só uma palavra. Uma palavra tem o poder de trazer à vida aquilo que estava morto. Não, você não precisa de muito, você precisa de uma palavra. Porque essa palavra não sai da boca do pastor Rodrigo. Essa palavra não sai da boca do homem. Essa palavra que vai ser transmitida, ela não sai da boca do prefeito, do presidente, do vereador. Não é palavra de homem, porque os homens mentem. Maldito o homem que confia no homem, que confia no outro, que faz do seu braço a sua força. A palavra que vai sair não é da boca de homem. A palavra que sai, que traz vida, é a palavra que sai da boca de Deus. Uma palavra tem o poder de resolver toda a tua história, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus problemas. Aí o texto vai dizer claro para nós, ele vai dizer aqui, e naquela mesma hora o criado sarou e ele estava voltando para sua casa. Presta atenção nisso aqui. Jesus então diz para ele, pode voltar para sua casa, porque conforme a sua fé, o garoto já está sarado, o seu criado já está curado. Eu acho muito interessante isso. Por quê? Porque Mateus vai dizer, capítulo 8, versículo 13, que na mesma hora o garoto ficou curado, o criado ficou curado. Só que eu gosto da expressão de Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que quando o centurião estava voltando, do caminho de volta para casa, o menino foi sarado. Veja bem, a maioria das pessoas pregam dizendo, quando você chegar em casa você vai ter uma surpresa de Deus. Olha, quando o culto acabar, você chega em casa, você vai ter uma surpresa de Deus. Só que aqui o negócio foi instantâneo. Aqui foi o poder da palavra, também é mencionado pelo poder da fé. Jesus libera uma palavra, e quando ele está voltando ainda para casa, quando ele ainda vai chegar em casa, no caminho dele de volta para casa, transitando do local que ele está em direção à casa, o menino é curado. A surpresa não acontece quando ele chega, a surpresa acontece quando a palavra é liberada. Não importa a distância que essa pessoa mora de você, se ela está no Japão, se está na Alemanha, se está no Brasil, se Jesus liberou a palavra, você não vai voltar naquela casa para você ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa agora, após essa palavra ser ministrada. Porque não é a palavra de homem que traz cura para a tua vida, é a palavra do Cristo, que levanta aquele que está caído, que restaura aquele que está fraco e que põe de pé aquele que está doente. Ele não recebeu a surpresa quando chegou, a surpresa aconteceu quando ele estava no caminho de volta para casa. E eu quero terminar essa live liberando essa palavra para a tua vida. Antes ainda de você sair dessa conexão, você vai ver algo de Deus acontecer sobre a sua vida. Uma palavra de escape, uma palavra de livramento, uma palavra de surpresa, uma palavra de milagre, uma palavra de cura, uma palavra de salvação. Não vai precisar você chegar lá, não. Agora, nesse momento que a palavra está sendo liberada, já tem algo se manifestando dentro da tua casa. Porque Jesus disse para ele, conforme a tua fé, vai, porque o menino já está sarado.
E Lucas vai dizer que voltando ele, o menino já estava sarado. No meio do caminho, de volta para casa, Deus visitou ele. Você entende isso? Toda vez que você sai para o encontro de Jesus, você nunca volta da mesma forma que você chegou. Você chegou doente, apresentou um problema para ele, mas quando saiu desse encontro, você saiu com um milagre, saiu restaurado, saiu fortalecido. Nem todo encontro é verdade que Jesus vai te curar, mas todo encontro você vai aprender algo novo com Cristo. E coisa boa é entender o propósito, entender o que Jesus está querendo nos ensinar, nos motivar, nos influenciar. Então volta para casa. Por quê? Porque o menino já está curado. Vai pelo caminho, pela fé, porque tem milagre e testemunho para você contar. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar. Senhor, aqui tem vidas que ouvem a tua palavra. Eu sei que muitas pessoas estão passando por problemas, alguns no casamento, outros espirituais, financeiros, materiais. O Brasil não tem atravessado um momento bom. E nós oramos para que o Senhor venha abrir portas para essas pessoas. O Senhor venha abençoar a vida financeira, material, emocional, conjugal, circular de cada vida, Senhor. Traga paz. Pessoas que estejam sofrendo de alguma dor, alguma enfermidade, depressão, algum tipo de dificuldade que estejam passando nessa vida. A minha oração é que o Senhor traga paz, que o Senhor traga força para que eles venham conseguir permanecer de pé. No nome de Jesus eu oro, te pedindo a tua bênção. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Olha, se você quiser ouvir as minhas mensagens completas, vá lá no YouTube, se inscreve no meu canal no YouTube, pr.Rodrigo Santana com 2 N's. Eu postei mais de 5 vídeos novos essa semana lá. Passa lá, tem mensagens minhas completas, tem mais de 30 e poucas mensagens completas lá. A gente está postando toda semana para estar também alcançando o povo que gosta do YouTube. Tem também o Instagram, gente que gosta da ferramenta do Instagram, pode passar lá e também ser edificado pelo meu ministério. Pode me seguir lá, pr.Rodrigo_Santana. Se você veio pela primeira vez no Pão Diário, seja bem-vindo. Quarta-feira que vem às 2 horas eu estou aqui também ministrando uma palavra. Toda quarta, 2 horas eu entro e libero uma palavra de bênção para a tua vida, para a tua casa, tá bom? Você que é do Rio de Janeiro, hoje tem a campanha Junho a Caminho do Milagre, último dia. Se você deseja ainda me ouvir liberando uma palavra sobre a sua vida, vá na minha igreja hoje. Eu estou pregando hoje lá, vai ser uma bênção. Leandro Martins vai estar lá, vai ser uma glória, vai ter palavra para edificar você. O culto tem sido bênção. Pastor, onde esse culto vai estar pregando hoje? Igreja Metodista Pentecostal Ministério Missão e Milagre em Bangu, Rua Fonseca, lote 3, Bangu, Rua do Cassino, Bangu. Passou o Shopping Bangu, segunda direita, sobe até o final que você vai encontrar a minha igreja, tá bom? Fica na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Se você é daqui do Rio, venha participar conosco que você vai ser alimentado pela palavra do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus, um abraço, fica firme, Jesus está voltando.